Bom, agora está gravando. Seja bem-vinda, Yasmin. Tá? Então, nossa aula está gravando. Então, só aqueles lembretes que a gente sempre faz inicialmente. O primeiro deles é em relação às atividades, né? Continuem fazendo as atividades. Se eu não me engano, os questionários dessa quinzena, né? Acho que eu termino de completar eles hoje, então eles vão ficar disponíveis hoje, mas tem os mapas mentais e tem os glossários para vocês darem continuidade, né? Tem gente que já está com quase todas as notas ali disponíveis, tá? Para as próximas aulas, eu vou colocar uma atividade que consiste, ainda nessa quinzena até o dia 16, ainda vai ter uma atividade eu vou passar para vocês um site, né, de um professor lá do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ele tem disponíveis várias análises microscópicas de lâminas de minerais. Ou seja, vai ter um videozinho de como é feita uma lâmina, né, como é que se prepara uma lâmina, se não me engano é dele mesmo esse vídeo, e vocês vão ter que transcrever o que ele fala. Vocês vão escolher 2 minerais, por exemplo, quartzo e plagioclásio, por exemplo. Escolhem 2 minerais, né? Assistam, né, o videozinho, são vídeos curtos, né, na faixa de 2 a 3 minutos, e vocês vão transcrever o que ele fala sobre aquele mineral. Né? Então, ele fala sobre o ângulo de extinção, ele fala sobre birrefringência, que são características óticas dos minerais. Tá? E vocês vão transcrever e disponibilizar esse texto, né, transcrito na plataforma. Tá? Vai vir com uma tarefa, tá? Então vocês vão assistir 2 vídeos de lâmina, de caracterização de lâmina microscópica, e vocês vão transcrever. O que é transcrever? É você escrever o que uma pessoa está falando. Então, não precisa escrever exatamente como está ali. Cita, coloca só a característica que ele fala do mineral, né? E, por exemplo, se tem clivagem, né? Ele vai falar, esse mineral, por exemplo, tem 2 clivagens, 2 ângulos de clivagem e tal. E aí vocês colocam clivagem, né? 2 faces ou 2 ângulos, né? Não apresenta birrefringência, né? O que ele vai falando, vocês vão tentando resumir o que ele vai falando na apresentação. Eu devo preparar um modelinho, né, um modelo de como é feito. Então, aí eu vou disponibilizar, talvez ainda hoje, no máximo amanhã, esse videozinho mostrando, né, como é que eu quero que seja feita essa atividade. Né? Lembre-se que essa atividade vai valer 10 pontos, né, ou seja, né, 5 pontos por cada transcrição. Beleza? Pode falar, Melissa. Ela vai ter um prazo de 1, 2 semanas para ser feita? Tem, tranquilo. Não sei se vocês já perceberam, mas todas as atividades que eu coloco, né, elas não têm uma data final, né? Porque eu sei que no final do semestre vai ter um monte de gente, né? Como tem mais da metade da turma não está participando, não está assistindo às aulas, não está participando das atividades do Moodle, né? E aí eu vou ser obrigado, vai ser uma condição que vai ter que acontecer, de liberar para esses alunos essas atividades para eles fazerem. Então, como eu sei que isso vai acontecer, aí eu já deixo aberto aí até setembro, outubro, essas atividades estão em aberto ainda para vocês fazerem. Então, não se preocupem muito com isso, mas é o que eu sempre falo, né? Apesar que eu sei que vocês têm outras atividades para fazer, de matemática, de física, de química, sei lá, eu sei que vocês têm o tempo todo já, né, organizado para vocês atenderem todas as solicitações dos professores. Mas não deixem acumular, tentem, né? Mas se precisar, por exemplo, adiar um pouco a minha, não tem problema, porque os meus prazos de entrega são mais elásticos, então não se preocupem sobre isso. Tá? Laisa, sobre aulas presenciais, ainda sem nenhuma novidade, né?
A princípio, aquilo que eu tinha comentado na aula anterior, de que existe um projeto para atividades práticas, né, para quando do retorno às aulas. Tá? E essas nossas chamadas APNPs, atividades pedagógicas não presenciais, que é a sigla de APNP, elas estão autorizadas até o dia 31 de agosto, até o dia 31 de julho. Então, até o final desse mês, elas ainda estão autorizadas pela reitoria. Isso não significa dizer que não vai ser renovado esse prazo para agosto. Quase todos os professores já estão vacinados, alguns dependendo apenas da segunda dose, mas existe uma certa preocupação dos professores de só retornar quando todos os alunos também estiverem vacinados, né? E existe uma outra corrente que acha que, como vocês são mais resistentes, né, à Covid, já poderia retornar, né, seguindo determinados protocolos sanitários, né, de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, né? Então, essas duas correntes estão debatendo lá na reitoria. Eu sou só um professor, eu não sei, não posso, né, me manifestar, mas eu acho que não deveria retornar agora, por enquanto vocês não tivessem também todos vacinados, ou pelo menos com a primeira dose, que eu acredito que não vai demorar muito também, não. Tá? Então, por enquanto, Laisa, não tem nenhuma novidade sobre isso, mas pode ficar tranquilo, na hora que tiver uma novidade sobre isso, a gente antecipa para vocês. Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Mais alguma pergunta? Não é uma pergunta não, mas eu vi que tinha algumas turmas tendo aula de algumas matérias, tipo assim, igual o outro pessoal do segundo ano de edificações vai ter aula de biologia, se eu não me engano. Aí eu fiquei tão triste, assim, porque a nossa turma não teve nada e tal. É escolha do professor, tipo, querer marcar, não, né? Não, é porque existe, como eu falei para vocês, existe lá, como é que fala? Existe um protocolo para a gente começar a programar as atividades de retorno, principalmente atividades práticas, para laboratório. Tá? O Adilson, por exemplo, as aulas de topografia dele, ele já tá com um esquema lá, porque é uma aula que demanda bastante laboratório, então ele não tem nem como fugir disso. E aí algumas outras disciplinas, como biologia, que depende de laboratório, também está programando esse retorno, mas não é só para edificações, não, para todos os outros cursos também, tá? Mas não se preocupem, porque não é uma decisão do professor, é uma decisão da direção. Então, a gente segue as diretivas da direção. Apesar que, se a direção falar para algum professor que quer que ele dê aulas práticas, ele também pode se negar a participar disso, porque ele pode argumentar que ele não tomou as duas doses, ele não está completamente protegido. Então, isso pode ser que cause algum tipo de constrangimento. Então, a direção também fica meio com as mãos atadas, porque o professor pode falar, eu só tomei a primeira vacina, sou grupo de risco, e eu não quero me arriscar. É uma decisão. Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Mas fiquem tranquilos que qualquer novidade eu estou passando para vocês. Vamos para a nossa aula? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, né, só lembrando, né, da nossa última aula, a gente está falando sobre a classificação química dos minerais. Tá? Então, a gente está fazendo uma classificação, né? Pessoal, classificar é quase que uma tendência humana, né? A gente tem uma tendência muito grande de tentar classificar tudo que a gente conhece, né? Dividir em classes, subclasses, grupos, subgrupos. Existe essa tendência, né, no ser humano. Tá?
Então, dessas classes químicas dos minerais, pessoal, o primeiro grupo que a gente falou foi dos elementos nativos. Né? Qual é a característica dos elementos nativos? Pessoal, alguém pode se manifestar aí? Qual é a característica básica deles? Ninguém quer falar nada? Tá? Os elementos nativos são aqueles que ocorrem na sua forma elementar na natureza. Ou seja, eles não precisam estar combinando com ninguém para ocorrer na natureza. Então, alguns exemplos que a gente falou, por exemplo, o ouro, né? A prata, né? O cobre, né? Alguns minerais que ocorrem de forma platina, que ocorrem de forma natural, né? Sem estar combinando com ninguém, não precisam formar, né, compostos químicos. Tá? E aí, depois dos elementos nativos, a gente falou sobre os óxidos. Né? Os óxidos são aqueles minerais que precisam estar combinados, né? Combinados com oxigênio. Né? Então, os óxidos são aqueles que você tem a combinação de um oxigênio, né, do oxigênio com um metal ou semimetal, alguma coisa do tipo. Né? Aí, exemplo, a gente tem Fe2O3, né, que é o caso da hematita, que é um mineral do grupo dos óxidos. Tá? Nós também falamos sobre os hidróxidos. Os hidróxidos, o próprio nome já está dizendo, os hidróxidos são aqueles que você tem a hidroxila, ou seja, você tem água na composição do mineral, né? Alguns exemplos que a gente viu, por exemplo, a limonita, que é um óxido hidratado de ferro. Tá? Então, a gente tem aí um outro mineral. Sempre lembrando, pessoal, finalzinho ita é para mineral, finalzinho ito é para rocha. Tá? Depois ainda a gente falou sobre o grupo dos sulfetos. Né? Os sulfetos é um outro grupo em que você tem a combinação de enxofre com um metal ou semimetal. Né? No caso, a gente usou como exemplo, né, a galena, tá? A galena, que é um sulfeto de chumbo, né? É um mineral que apresenta, né, elevado peso específico, ou seja, elevada densidade, né, que é um exemplo de um mineral do grupo dos sulfetos, minerais onde você tem uma combinação de enxofre mais metal ou semimetal. Tá? Então, esses aí foram os que a gente viu na aula passada, esses aí foram os que a gente observou na aula passada. A gente vai terminar esse grupo aí, né, falando hoje sobre esses novos grupos, essas novas classes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os carbonatos, nós vamos falar um pouquinho sobre os sulfatos, né, os wolframatos, os halogenetos ou halogenatos, os fosfatos, arseniatos e vanadatos. Aí são outras classes químicas importantes, tá? A fonte de pesquisa, pessoal, se vocês quiserem qualquer coisa sobre minerais e rochas, esse site do Museu Heinz, se eu não me engano, museuhe.com.br, tem muita informação disponível lá, fiquem à vontade para pesquisar, tem muita coisa legal lá que vocês podem, né, estar usando como material complementar para quem gosta de estudar minerais. Então, o primeiro grupo, né, que a gente vai falar, a primeira classe, né, que a gente vai falar, são os carbonatos. Os carbonatos é um grupo de mineral que tem como ânion principal, ou grupo aniônio, o CO3. Tá? Então, todos os minerais vão apresentar CO3 na fórmula, né? Ligado a metais ou semimetais, né? E semimetais, e outros grupos aniônicos, ânions complementares e também a água. Né?
Esses minerais formam um grupo de 211 minerais que são agrupados em subdivisões de acordo com os elementos e grupos aniônicos que se ligam ao grupo aniônico. Então, você tem, né, no grupo dos carbonatos, sempre vai aparecer o CO3. Essa é a dica, né? Então, aqui nós vamos ter alguns exemplos, né? Os carbonatos mais comuns, né? Os mais conhecidos. Então, a gente tem anquerita, aragonita, azurita, calcita, cerucita, dolomita, estroncianita, magnesita, malaquita, rodocrosita, siderita, smithsonita, viterita. Né? Aí, pessoal, vocês podem imaginar, mas por que esses nomes? Né? Existem regras para dar nome aos minerais. Tá? Existe uma organização internacional, todos os países fazem parte, né, ou pelo menos países que tenham cursos de geologia, né, em que você tem regras para dar nomes aos minerais. Tá? Essas regras vão desde, por exemplo, quando você vai fazer uma homenagem a uma pessoa, né, homenagem a países, homenagem a alguma região, tá? Que podem ser o nome do país. Por exemplo, se você pegar aqui a Smithsonita, com certeza é uma homenagem a um cara chamado Smith, ou Smithsonian, alguma coisa. Assim como viterita. Pode ser em função de um elemento químico presente nesse mineral. Por exemplo, estroncianita deve ser em função do estrôncio, né? Azurita pode ser em relação à cor azul, né? Então, você tem todos esses nomes, eles têm um significado, né? Tem um porquê desse significado. Tá? Por exemplo, magnesita é por causa da presença de magnésio. Então, pode ser em relação, o nome pode ter sido dado em relação aos elementos, mas também pode ser como homenagem a uma pessoa, a um país, a uma determinada região. Então, esses nomes aí, tá, são... É claro, pessoal, que não é para sair decorando isso aqui, não, mas, por exemplo, você saber que dolomita e calcita são os principais grupos dos carbonatos, os principais minerais dos carbonatos, é interessante. Né? Então, toda vez que alguém se referir a calcita ou dolomita, você sabe que é um mineral que faz parte do grupo dos carbonatos. Né? Ou seja, são minerais em que você tem, né, o CO3, né, associado a um metal ou semimetal. Aí alguns exemplos, né? Você vê aí a aragonita, né? A aragonita que você tem é um carbonato de cálcio, né? CaCO3 ou CaCO3, né? A aragonita é um belo exemplo aqui de um mineral da aragonita com um hábito, né? Um hábito acicular, né? Formato em folhas de forma de agulhas. A magnesita que você tem, que é um carbonato de magnésio, então com uma clivagem bem evidente aqui, né, bem característica desse mineral. Tá? Então, aí alguns exemplos de alguns minerais que fazem parte desse grupo aí que tem uma importância, né, muito grande na indústria. Por exemplo, né, os carbonatos de cálcio são muito utilizados na indústria de cimento. Tá? A magnesita é usada muito na indústria química. Então, você tem uma utilização muito grande desses minerais, assim como outros grupos de carbonatos. Depois a gente fala sobre o grupo dos sulfatos, tá? Não confundir, pessoal, com sulfetos, tá? No caso do sulfeto, você tem um metal, né? Ou semimetal mais enxofre, tá? E aqui você tem, no caso dos sulfatos, você tem o SO4, né? Você tem, né, um grupo aniônico aqui centralizador, né? Nesse caso aqui você tem enxofre e oxigênio que estão combinados, que vão se combinar com um metal ou semimetal, tá? Então você tem aqui, né, a união do enxofre e do oxigênio mais um metal semimetal. Então os sulfatos são minerais que tem como ânion coordenador ou centralizador, né, o SO4, 2-, ligado a metais e metalóides, também pode estar ligado a outros ânions e ligados à água. Os sulfatos perfazem
um grupo de 276 minerais. Porém, os sulfatos estáveis abundantes são poucos, 118 minerais, que são solúveis em H2O, em água. Aí você tem alguns minerais do grupo da barita, você tem então a barita, a celestita, a anglesita. A barita aqui é homenagem ao elemento bário, tá? Então você tem um bário aí. A anglesita, por exemplo, deve ser alguma coisa em relação a anglo-saxão, alguma coisa do tipo, né? Depois você tem a anidrita, a calcantita e o mais conhecido de todos, a gipsita. Tá? Então, aí são alguns dos minerais que fazem parte do grupo dos sulfatos, diferente de sulfetos. Sulfatos é SO4 e sulfetos você só tem só o enxofre. Aí você tem, então, aí a barita, né? É um sulfato de bário, tá? Um lindo mineral aqui com um formato bem característico. A gipsita, que é um sulfato de cálcio hidratado. É um sulfato de cálcio hidratado, né? Então você tem aí que ele tem também uma clivagem bem característica desse mineral. A gipsita, né? Que se faz o gesso, né? Dos wolframatos ou tungstatos, né, outro grupo de minerais, tá? Então, os wolframatos ou tungstatos e os molibidatos. Esses aqui são mais raros ainda. Você vê que na natureza toda você tem, né, 20 wolframatos e 11 tungstatos, minerais que pertencem a esses grupos. Então, você tem, por exemplo, você tem nos wolframatos ou molibidatos, você tem o grupo aniônico WO4 mais metal, né? E no grupo dos molibidatos, você tem o molibdênio mais um metal, tá? E aí você tem, por exemplo, os tungstatos, você tem a scheelita, a wolframita. A scheelita, pessoal, é uma fonte de tungstênio, né? O tungstênio é um elemento, é um mineral, né? É um elemento químico que é utilizado na fabricação de ligas metálicas especiais, tá? Ligas metálicas especiais, ou seja, extremamente resistentes. O tungstênio é utilizado para fazer aços especiais, né, que têm uma alta resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi muito explorado na região de Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte, né? Isso porque lá naquela região tem grandes ocorrências de tungstênio, e ele era exportado para os Estados Unidos para a fabricação de aços especiais que seriam utilizados em tanques de guerra. Tá? Então, ele é um aço que ele é feito especialmente para a construção de tanques de guerra, devido à sua resistência ao choque, né, de projéteis, né, de bombas, de tiros, né, que não teriam a capacidade de atravessar a blindagem. Então, ele formava esse aço utilizado para a blindagem dos tanques de guerra. Então, dava uma resistência muito maior. Além disso, você tem a wolframita. No grupo dos molibidatos, ou seja, com molibdênio, você tem a vulfenita e a pauelita. Pauelita, né? Pauel, deve ter sido em homenagem. Oi? Pode falar. Tem alguém pedindo para entrar. Ah, tá. Deixa eu voltar lá. Seja bem-vindo, Pedro. Tá? Então, pessoal, você tem esses dois minerais, vulfenita e pauelita, né, que são dois minerais do grupo dos molibidatos. Aí você tem, então, a scheelita, né? A scheelita ela tem uma propriedade fácil de ser observada na mina, que é o fato dela ser, quando você aplica a luz negra nela, ela brilha. Tá? Igual quem já foi em boates ou discotecas que tem luz negra, você vê que qualquer coisa branca, ela fica com uma cor mais... ela salta mais, ela como se fica
né, iridescente, ela fica mais luminosa. E a xelita, quando você aplica luz negra nela, ela dá esse retorno também, ela é impressionada por esse setor. Então, a xelita, você tem, então, um wolframato de cálcio, né? Então, é daqui que você tira o tungstênio, que é esse mineral, né, esse elemento químico que é utilizado para a fabricação de aços especiais. E você tem a pauelita, né? Então, você tem a pauelita, que é um molibdato de cálcio. Então, você tem um wolframato de cálcio, a xelita, e você tem um wolframato de cálcio, que é um molibdato de cálcio, que é a pauelita. Então, em 2 exemplos, né, que você tem minerais com as faces bem definidas, minerais que a gente chamaria de euédricos, né, que tem as suas formas externas bem definidas. Né, dos halogenetos, aí o nosso próximo grupo, né, dos halogenetos, então, nós temos que são minerais que possuem como ânion principal, né, os íons halogênicos, cloro, boro, flúor e iodo. Então, qualquer um desses aí, seja então cloreto, brometo, fluoreto e iodeto, né, formam, né, que podem estar ligados, né, que eles podem estar combinados com metais ou semimetais, tá? Os minerais desse grupo podem ser divididos, então, nesses grupos aí, os chamados fluoretos, quando você tem flúor, cloretos com cloro, brometos com bromo e iodetos com iodo. Constituem um grupo de 141 minerais, dividido em 46 fluoretos, 72 cloretos, 4 brometos, olha o número de brometos que é pequeno, né? E 6 iodetos. Então, aí você tem aí, né, os nomes de alguns desses minerais, atacamita, por exemplo. Quem poderia, né, chutar aí homenagem a que é esse nome desse mineral atacamita? Né? Já que ninguém chamou atenção, é em homenagem ao deserto de Atacama, lá no Chile, onde ele ocorre. Tá? A carnalita, né, eu acho que é em função da cor de carne, né, porque é um mineral vermelho. A clorargita, a criolita, a fluorita, que é em função do flúor, né? A lita, que é o sal de cozinha, a silvita, tá? Então, esses nomes, todos eles têm um significado, tá? Esses nomes não são à toa, eles têm uma relação, seja com uma homenagem, seja com a cor, seja com alguma característica do mineral. E aí você tem aí a tacanita, como é que é linda, né? Pode ser até usada como gema, tá? Então você tem que a tacanita é um cloreto, né? É um cloreto de cobre. Você vê que a cor verde é bem característica dos minerais que tem cobre, né? Essa cor esverdeada, né? A fluorita é um fluoreto de cálcio, né? Você vê que o cálcio ele se combina com uma série de grupos aniônicos formando vários minerais. Então, o cálcio sempre está associado aí a outros minerais. Então, você tem aí alguns minerais, né, bem característicos, formatos prismáticos aí, muito bonitos, né, que podem ser utilizados como gema, inclusive, tá? Então, você tem alguns minerais de fluorita. Pessoal, não é sempre assim que ocorre na natureza, não, tá? Aqui são alguns bem escolhidos. Oi? Para mim, não está mais aparecendo a apresentação. Não está mais aparecendo? Para todo mundo, galera? Eu tô vendo. Deixa eu chamar aqui de novo. E agora? Ainda não está aparecendo. Eu sair e entrar de novo. Tá. Vou aguardar um pouquinho, então. Então, pessoal, você tem aqui que a Atacamita é uma homenagem, né, ao deserto de Atacama, enquanto que a fluorita o nome é dado em relação a um elemento químico, no caso, o flúor. E pertence ao grupo dos fluoretos, que fazem parte do grupo da classe dos halogenetos. Tá? Agora está aparecendo. Tá. Beleza, então. Né? O nosso
Próximo grupo, os fosfatos, arsenatos ou arseniatos e os vanadatos. O próprio nome já está dizendo. Fosfatos, você tem o fósforo, né, o grupo aniônico, né, como o ânion coordenador, né, o arsênio ou arsênico como grupo coordenador desse grupo, e o vanádio como grupo coordenador, grupo aniônico coordenador ou centralizador desse outro grupo. Então, aqui, novamente, você tem, né, um grupo aniônico, nesse caso aqui você tem fósforo e oxigênio, que vão combinar com metal ou semimetal. Você tem o arsênio e o oxigênio formando, né, um grupo aniônico que vai se combinar com o metal novamente, tá? Ou semimetal ou metalóide. O vanádio e o oxigênio formando o grupo dos vanadatos. Então, você tem os subgrupos aí dos fosfatos, os arsenatos, os vanadatos, ligados a metais, não metais ou outros grupos aniônicos, ou íons complementares e até ligados à água. Apresenta uma composição bem variada, você tem uma variedade muito grande de composições. Os fosfatos, você tem 376 minerais, um número relativamente grande, né? Os arseniatos, você tem 188 minerais, que pertencem a esse subgrupo, né? E os vanadatos, 51, totalizando 615 minerais desses três grupos juntos, aí, fosfatos, arsenatos ou arseniatos e vanadatos, tá? É o segundo maior grupo de minerais, tá? São minerais raros ou relativamente raros, ou seja, não são fáceis de serem, né, encontrados na natureza. Então, aí você tem que formam grupos, né? Então, você tem o grupo da apatita, você tem a apatita, a mimetita, piromorfita, a vanadita. Você ainda tem a ambligonita, lazulita, monazita, aqui no litoral do Espírito Santo tem bastante. A monazita é um fosfato, né? É um mineral que pertence ao grupo dos fosfatos, é um fosfato de terras raras, tá? Então, ele tem, junto do fósforo, você tem tório, você tem alguns outros elementos que são radioativos, e eles são muito importantes hoje para a indústria de construção de celulares, de fabricação de celulares. As terras raras são muito procuradas hoje porque elas são utilizadas não só nas baterias dos celulares, mas utilizado na tela touchscreen. Eles são utilizados em vários componentes dos celulares. Então, o preço desses minerais, né, que são, né, cotados no mercado internacional, eles são muito altos. Né? Guarapari já foi famosa por causa da monazita, porque pelo fato dela ser radioativa, né, aquelas areias pretas lá da região de Guarapari, da Praia Preta, né, daquela região ali, né, que são muito, você vê que ela é preta por cima, é devido à presença de ilmenita e também tem monazita associado. Então, muitas pessoas se cobriam, né, com aquela areia, acreditando que pudesse trazer algum benefício para a saúde. Tá? É uma coisa que é o que a gente chama de conhecimento popular, é diferente de conhecimento científico. Eu não conheço nenhum estudo que tenha sido feito de forma sistemática, ou seja, obedecendo aos critérios da ciência, né, onde você separa um grupo de pessoas que vão se submeter a terem, né, vamos supor, você pega um grupo de 100 pessoas que tem algum tipo de doença de pele, alguma doença que tem alguma ligação com artrite, alguma coisa do tipo. E você separa essa pessoa em dois grupos. Um grupo você submete ela ao tratamento diário com essa areia, ela se cobre todo dia ali diariamente, e outras 50 pessoas você não acompanha, você usa como grupo de controle. Ao final de 1 ano, 2 anos, você avalia, né, como é que foi a taxa, né, de melhoria dos casos, melhorou alguma coisa? Então, esse estudo sistemático eu não conheço, eu desconheço, pode até existir, mas como não é da minha área, da área da medicina, eu nunca ouvi falar, tá? Mas pode existir, eu desconheço porque não faz parte da minha área.
Oi? A Lívia tá pedindo para você aceitar ela de volta porque a internet dela caiu. Ah, beleza. Deixa eu voltar lá. Ela não está aparecendo aqui, não? Vou falar para ela pedir. Ah, agora. Eu acho que ela já tá na aula já. Ela já está na aula, já. Ah, tá. É porque eu vi a mensagem dela só agora. Beleza. Então, aí não dá para a gente ter certeza, né? Então, a gente tem o senso comum. Né? O que é o senso comum? Você conhecer, é o seu avô um dia dizer que foi para a praia de Guarapari, se cobriu com aquela areia e achou que ficou melhor. A doença de pele dele, a doença das articulações, alguma coisa do tipo. Então, isso é senso comum, isso não é conhecimento científico. Né? Alguma pessoa falar que seu avô se curou usando chá de quebra-pedra, alguma coisa do tipo, isso não é argumento científico, isso é senso comum. Né? E senso comum não pode ser utilizado como conhecimento científico. O conhecimento científico precisa de um método. Um método são regras que devem ser seguidas para que você aprove ou não, para que você dê crédito ou não alguma hipótese, tá? Então, se você tiver esse sonho de fazer uma pesquisa dessa, você coloca como hipótese, né? A hipótese é de que as areias de Guarapari, né, melhoram ou curam casos de artrite ou doenças de pele. Então, você teria que fazer todo esse acompanhamento, né? Sei lá com quantas pessoas você teria que fazer um estudo desse, para que ele depois seja publicado e ele seja aceito por outros cientistas. Então, é assim que funciona a ciência. Então, alguém dizer que se cobriu com a areia de Guarapari e ela melhorou, isso não é argumento científico, isso é senso comum. Pode ter sido um caso, pode ter sido que realmente tenha melhorado, né, aquele caso, mas isso não é considerado conhecimento científico. Né, a turquesa, né, aqui um exemplo de um outro mineral, né, a ueivelita. No grupo da autunita, você tem a autunita e a torbernita. Então, você tem aí, né, esses nomes, que, por mais que vocês achem, nossa, tem que decorar esses nomes, não tem que decorar nada, pessoal. Tá? Sempre que você precisar, você vai fazer uma pesquisa, né, seja naqueles sites que eu indiquei para vocês, onde vocês têm nomes de minerais e as características dele, vai ter uma atividade dessa também. Tá? Então, aqui você tem que a apatita é um fosfato de cálcio com algumas porções de flúor, de cloro e de hidroxila na sua estrutura cristalina. Então, é um mineral cuja composição química é relativa, mas é um fosfato, ou seja, tem um grupo aniônico centralizador formado pelo fósforo e oxigênio, né, onde você tem ligado o cálcio, né, mais pequenas quantidades de flúor, de cloro e de hidroxila, de água. E aí você tem mais dois minerais, aí você tem a piromorfita. A piromorfita seria, né, um fosfato, né, o grupo aniônico aqui, o fósforo e o oxigênio, que estão combinados com chumbo, né, e algumas parcelas de cloro. Tá, um pouquinho de cloro. A monazita, que eu tinha falado para vocês, que tem na região... Aqui o litoral todo do Espírito Santo tem, né, com as quantidades são variáveis em função de outros fatores. Então, você tem que ela é um fosfato de césio, lantânio, neodímio, tório. Você vê que são todos elementos aqui radioativos, né? Césio, você tem lantânio, você tem neodímio, você tem tório, né, em quantidades variáveis. Por isso a importância da monazita para a indústria moderna, a indústria de hoje, né, a indústria que depende dessas terras raras, desses elementos radioativos. Tá? E aí vocês poderiam perguntar, mas as areias, né, as areias das praias do Espírito Santo, por que elas são tão ricas nesses minerais? É porque esses minerais, tipo a monazita, tipo a zirconita, o zircão, tipo rutilo e o menita, eles estavam presentes nas rochas aqui do interior do estado.
E aí, a partir de processos erosivos, esses minerais foram sendo erodidos, foram sendo, né, intemperizados, e como eles são muito resistentes, né, eles têm uma resistência alta, eles são minerais que apresentam dureza elevada, eles foram sendo transportados pelos rios, pela água, principalmente pelos rios, até os oceanos. E as ondas do mar fazem com que aqueles materiais são transportados nos rios e depositados nas praias e não sendo distribuídos ao longo da praia. Tá? Então, os processos, né, de seleção, de concentração, são em função das ondas, né, que batem na praia e que elas vão concentrar esses minerais. Tá? Então, basicamente, são esses os grupos que a gente, né, que a gente acompanhou na aula de hoje, que a gente fecha, né, fecha o que a gente chama de grupos aniônicos das outras classificações minerais. Então, pessoal, com a aula de hoje a gente completou, né, esse grupo, né, essas classificações químicas, né, que a gente começou lá nas aulas passadas, né, que a gente começou lá nas aulas anteriores, tá? Falando sobre as classes químicas, então, né, os elementos nativos, né, os chamados nativos, ou elementares, os óxidos, os hidróxidos, os sulfetos, mais carbonatos, sulfatos, wolframatos, halogenetos, fosfatos, arseniados e vanadatos formam as classes, né, as classes químicas dos minerais. Nas próximas 2 aulas, a gente vai falar no maior grupo de todos, que são os silicatos. Esse aqui são o grupo mais numeroso, de 90% a 95% de todos os minerais da crosta são silicatos, tá? Ou seja, os outros 5% são esses restantes aqui. Só que são nesses restantes aqui que a gente tem a maioria dos metais que a gente utiliza na nossa indústria, principalmente nos óxidos e nos sulfetos. Então, os minerais que a gente mais usa na nossa indústria, né, do ponto de vista de metal, de obtenção de metais, a gente obtém dos hidróxidos, dos óxidos e dos sulfetos. É claro que todos os outros também, sejam carbonatos, sejam sulfatos, todos os outros a gente aproveita de alguma forma, por exemplo, se a gente pensar lá nos fosfatos, né, de monazita, aquelas terras raras que a gente utiliza na nossa indústria mais moderna, tá? Assim como, por exemplo, né, o mineral que vem chamando muita atenção nos últimos anos, né, principalmente por causa, né, de uma série de fake news que falaram sobre eles, que ocorre lá na região onde mora, a terra da professora Maria Eugênia, né, que tem uma mineração lá que extrai esse mineral. Estou querendo lembrar o nome do mineral, esqueci. Tá? Então, pessoal, basicamente, né, a nossa aula de hoje a gente termina falando dessas classes químicas dos minerais, né, e na próxima aula a gente começa a falar sobre o grupo dos silicatos. Né, lembrando que eu vou deixar essa atividade, né, na página, está faltando os questionários também, né, completar os questionários. Até o final da semana, os questionários vão estar disponíveis lá para vocês, tá? Mas quem não fez os mapas mentais e não fez os glossários, aproveitem agora para não deixar acumular, tá? Então, pode ficar tranquilo que até o final dessa semana os questionários vão estar disponíveis, são 2 questionários, e eu talvez jogue essa atividade que eu estou pensando, da descrição da transcrição das análises microscópicas para a próxima quinzena, para a quinzena 6, tá? E, portanto, pessoal, fiquem à vontade agora para fazer perguntas. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês acharem mais pertinentes.
Nenhuma dúvida, galera? Valeu, Lívia. Valeu, Melissa. Meninos, só as meninas que participam da aula, já tem pouca gente participando. Ah, valeu, Matheus. Valeu, João. Tem que se manifestar. Tassis também. Valeu, Yasmin. Pessoal, então, valeu, Aloysio. Valeu, obrigado. Então, galera, né, vamos encerrar essa aula de hoje, tá? Eu quero desejar uma boa semana para vocês. Essa semana a gente tem reuniões de coordenação, de reuniões pedagógicas, então a gente vai fazer alguns comentários sobre vocês. Podem ficar tranquilos que eu vou falar muito bem de vocês. Vocês são ponta firme, né? Não deixam a bola cair. Boa semana, Lívia. Boa semana a todos, galera. E até a próxima segunda-feira, às 10 horas. Valeu, João. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Boa semana. Valeu, Melissa. Boa semana para vocês. Obrigada por tudo. Valeu, Tarsis. Valeu, Alisson. Boa semana, Matheus. Valeu, Vitória.